É para isso que a gente cozinha, para ter um bolinho desses pronto em 15 minutos para o seu cafezinho da tarde. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa. Se você é novo por aqui, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua cozinha. Olhar para a gastronomia de outras culturas não só é uma ótima forma de a gente entender um pouco mais sobre a história daquele povo, mas também é uma ótima forma de aumentar o nosso repertório na cozinha, porque às vezes a gente encontra uns tesouros escondidos. Eu não sei como eu vivi até hoje sem nunca ter ouvido falar em bolo galês. Você já ouviu falar? Bolo galês é esse bolinho feito na frigideira, que na verdade tem um aspecto meio de panqueca, justamente também por ser feito na frigideira. É super fácil de fazer e ele é colocado assim como um misto entre um scone e uma panqueca. É uma massinha bem amanteigada, bem leve. Isso aqui, gente, com um cafezinho da tarde, vocês não têm noção do quão bom isso é. E vocês sabem que eu gosto de receita com história, e a história do bolinho galês é bem interessante e carrega em si também um pouco da história do País de Gales. Esse bolinho era bem tradicional no chá da tarde, no café da tarde do País de Gales, e durante um tempo o País de Gales foi um dos maiores produtores de carvão do mundo. E esses bolinhos eles eram fáceis de fazer, tinham uma durabilidade relativamente grande e também eram fáceis de transportar. Então os homens que trabalhavam nas minas começaram a levar esses bolinhos dentro do bolso para comer à tarde. E eu posso falar que esses bolinhos são assim de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo eles são muito, muito gostosos. Você vai amar isso daqui com o seu cafezinho da tarde. Então se você quer aprender a fazer esses bolinhos de frigideira super fáceis para o seu cafezinho da tarde e trazer um pouco da história e dos sabores do País de Gales aí para sua casa, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Bora lá começar a receita, que essa receita é muito fácil, tenho certeza que vocês vão amar. Como eu falei no início do vídeo, o bolo galês normalmente é colocado como uma mistura de scone e panqueca. Para quem não sabe, scone é um bolinho típico da Inglaterra, que pode ser doce ou salgado, mas geralmente ele é doce. E a característica dele é ter uma massinha assim bem amanteigada, que derrete na boca, que lembra um pouco uma massa podre, sabe? Uma massa de quiche, só que um pouco mais consistente. E o bolo galês é feito com a mesma base, então ele tem essa massa bem amanteigada também que derrete na boca. E ele é comparado com uma panqueca porque ao invés de ser assado, ele é geralmente feito na frigideira. Antigamente ele era feito numa chapa e hoje em dia ele é feito numa frigideira, por isso que ele acaba sendo comparado com uma panqueca. Então a base do bolo galês é uma massa amanteigada que lembra muito uma massa podre, que eu já fiz algumas vezes aqui no canal. E essa receita é perfeita para você fazer com antecedência. Você pode fazer a massa, embrulhar em plástico filme, levar para a geladeira. Na hora que você quiser comer, é só você abrir, cortar os bolinhos e levar para a frigideira. Então eu vou fazer uma massa que rende 8 bolinhos, mas eu não vou fazer tudo agora. Vou pegar metade da massa, vou guardar na geladeira e o restante da massa eu vou fazer agora na frigideira. Então, para uma massa que rende mais ou menos 8 a 10, vai variar um pouco de acordo com a espessura que você abrir. Também depois, se você vai juntando as rebarbas, às vezes você consegue fazer mais algum. Mais uns 8 a 10. Então, aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. E junto com a farinha eu vou misturar todos os ingredientes secos antes da gente adicionar a manteiga. Então, eu vou adicionar também 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento químico para bolo. Vai também uma pitadinha de sal, eu quase ia esquecendo, mas o sal em receita doce, gente, não é frescura. O sal, ele ajuda a realçar o sabor das coisas, então é sempre importante colocar uma pitadinha de sal, mesmo em receita doce. Junto com os ingredientes secos, eu vou colocar também os temperos ou especiarias que são o que dá a graça desse bolo galês. Eu vou usar canela, é a gosto, vocês já sabem que eu gosto bastante, então eu dou uma certa exagerada aqui. Esse bolo é super comum e também noz moscada. E vocês sabem que eu amo uma noz moscada ralada na hora. Foram todos os ingredientes secos. Eu vou misturar aqui com uma colher. E a gente já pode adicionar a manteiga. A manteiga tem que estar gelada, cortada em cubinhos. E a gente vai jogar ela aqui direto na farinha. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, provavelmente você já está familiarizado com essa técnica, porque aqui no canal eu já fiz várias receitas com essa técnica, começando pela receita de massa folhada, mas tem 2 receitas de quiche também. A última eu acho que foi, se não me engano, a receita de tarte tatin,
que a massa também leva a essa base. Então, se você assistiu algum desses vídeos, talvez você já saiba até o que eu vou falar agora, que é, abre aspas, agora com a ponta dos dedos a gente vai formando uma farofinha, quebrando a manteiga em pedacinhos e misturando com a farinha até chegar numa consistência de farofinha. E a gente não quer trabalhar demais essa massa. Alguns pedacinhos de manteiga são bem-vindos ainda na massa, porque é isso que garante que ela vai ficar crocante. Por isso também que a manteiga tem que estar gelada, porque se ela não estiver gelada, ela vai começar a derreter e não vai dar esse efeito de farofinha. E olha só como fica mesmo parecendo uma farofinha ou uma areia. E é por isso que essa técnica dentro da confeitaria francesa se chama sablagem, porque sable em francês é areia. E agora, antes da gente adicionar os ingredientes líquidos, a gente vai colocar um ingrediente polêmico de sempre, que tem aparecido até com bastante frequência aqui no canal. A essa altura do campeonato, você já deve ter percebido que eu sou um pouco tiazona das passas. Eu não sou a favor de colocar passas em tudo. Passas no arroz, acho um pouco desnecessário também. Mas eu acho que as passas merecem ser defendidas. Tem lugares em que elas combinam. E eu acho que eu já falei isso aqui, se a receita original leva passas, dá uma chance para elas, entendeu? E o bolo galês é uma dessas receitas que costuma levar passas. Se você realmente não gostar, você pode ou substituir por outra fruta seca ou não colocar nada. Mas eu acho legal colocar alguma fruta seca nesse bolo para trazer uma umidade e para dar uma doçura também. Porque vocês viram que eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar. Esse não é um bolo muito doce. Eles colocam pouco açúcar, às vezes eles colocam um pouquinho de açúcar para servir, mas a maior parte da doçura ela vem das frutas secas. Então, acho legal colocar frutas secas nessa massa. E a quantidade também é a gosto. Eu coloquei mais ou menos meia xícara para essa quantidade de massa que eu tô fazendo. Agora a gente vai começar colocando os ingredientes líquidos. A gente precisa chegar numa massa em que toda a farinha seja incorporada ali, a gente consiga ter uma massa homogênea, que a gente consiga modelar sem que fique farinha ainda na tigela. Mas a gente não quer trabalhar demais essa massa e nem quer uma massa que fique muito mole. A gente quer uma massa consistente que a gente consiga abrir para depois cortar e levar os bolinhos para a frigideira. Para essa quantidade de massa que eu estou fazendo, eu vou começar colocando um ovo e eu deixei aqui um pouquinho de leite que eu só vou adicionar se for necessário, se ainda tiver farinha nas laterais da tigela. A quantidade de líquido, quando a gente trabalha com farinha, sempre depende da capacidade de absorção da sua farinha e de alguns outros fatores. Então é sempre importante a gente adicionar os líquidos aos poucos para não passar do ponto. Já falei isso aqui em várias receitas. E aí uma dica, se você estiver fazendo a mesma quantidade de massa que eu, começa colocando um ovo e depois vai colocando leite se for necessário. Se você estiver fazendo, por exemplo, o dobro de massa, você pode colocar mais um ovo e aí você coloca o leite se for necessário. Se você estiver fazendo intermediário, então, por exemplo, você vai usar 1,5 xícaras, você está fazendo 1,5 vezes a receita, eu sugiro que você coloque apenas um ovo e complete com o leite, porque eu imagino que se você colocar 2 ovos, pode ser que passe do ponto. Então, eu vou começar colocando o ovo aqui, e vocês já sabem que o certo seria quebrar o ovo separado numa tigela, caso o ovo esteja estragado, mas vocês também já me conhecem, já sabem que eu vou quebrar o ovo aqui mesmo, porque eu sou assim. E aí, ó, eu vou misturando com as mãos mesmo. Olha só, no meu caso, não só eu não vou ter que adicionar o leite, como a minha massa ficou muito grudenta. Eu vou ter muita dificuldade de abrir a massa dessa forma, ainda que eu abra em cima de papel manteiga. Sendo assim, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, vou adicionando bem aos poucos, até chegar numa massa que fique um pouco mais sequinha. Essa é a consistência da massa que eu preciso. Agora, eu vou transferir para cá. Vou dividir essa massa em 2 partes iguais. Essa metade eu vou embrulhar em plástico filme e vai para a geladeira. E essa metade eu vou abrir com um papel manteiga. E aí a forma mais fácil é a gente dobrar o papel manteiga. E apesar desse nome de bolo, lembra que eles também são comparados com panquecas. Como eles são assados na frigideira, a gente não quer abrir a massa muito grossa, que é para a farinha cozinhar no meio. E o fermento vai ajudar ela a dar uma leve crescidinha ainda. E agora a gente precisa de algo para cortar.
Pode ser no tamanho que você quiser. Eu vou cortar do tamanho desses meus ramecantes. E eu vou polvilhar só um pouquinho de farinha para evitar que a massa comece a grudar muito no ramecan. E aí o que sobrou aqui da massa, a gente junta e abre de novo. O último aqui eu não vou nem cortar, vou só modelar assim, ó, que eu já tenho o meu bolinho. Frigideira antiaderente, vou colocar aqui para esquentar. Não precisa colocar óleo, não precisa colocar manteiga. Essa massa também já tem bastante manteiga, então ela tende a não grudar, mas pega a melhor frigideira antiaderente que você tiver. E aí a gente vai esperar ele esquentar para colocar os nossos bolinhos. Frigideira já esquentou. Vou colocar os meus bolinhos aqui. Deixa dourar mais ou menos uns 3 minutinhos e a gente pode virar. E juro que já tá perfumando a casa inteira por causa da canela e da noz moscada. Você pode servir com um pouquinho de manteiga ou geleia, mas o mais comum, e que é o que eu mais gosto, é colocar um pouquinho de açúcar e canela por cima. É legal fazer isso quando eles ainda estão um pouco quentes, que é para grudar melhor. Vocês não vão conseguir entender a perfeição disso aqui com um cafezinho até você fazer aí na sua casa. E antes de fechar o vídeo, eu queria dizer que quando eu descobri essa receita e fui pesquisar mais sobre ela, estudar, uma das descrições que eu vi que eu achei mais interessantes é que essa receita representa bem a simplicidade e a praticidade do povo galês. Gostei muito dessa descrição porque eu acho que ela traduz tudo que o Cozinha Sem Chefe busca transmitir, que através da comida a gente entende a história e as características de um povo. E é através de receitas tão simples que a gente consegue trazer um pouco de outra cultura para nossa casa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Façam em casa, que vale muito a pena. E aproveita e faz que nem eu. Faz a massa a mais, que eu tenho certeza que no dia seguinte você vai querer mais. E quando fizer a receita, me marca lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.